Gente, e aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente às nossas aulas, ok? E na aula de ciências de hoje, nós vamos estudar a classificação dos seres vivos. Vamos começar? Bem, gente, como estamos estudando sobre a classificação dos seres vivos, é preciso vocês compreenderem os critérios que são usados para classificá-los. Como assim? Vejam só, há cerca de 7 a 10 milhões de espécies no mundo todo, no nosso planeta, sendo que desse valor todo, apenas 1,5 milhão foram estudados, foram descritos e foram catalogados, receberam um nome, ok? E as demais espécies não, ou seja, há muito mais espécies a serem estudadas do que já foram descobertas. E a classificação, ela permite isso, ela permite dividir em grupos, ela permite a gente classificar, que é isso, né? Dividir em grupos de acordo com as características que eles apresentam, para a gente poder descrever e estudá-los. É isso, quando os cientistas eles vão classificar algum ser vivo, eles usam alguns critérios. Critérios esses que vão se basear em duas coisas. Primeiro, o grau de parentesco e segundo, a possibilidade de ter um ancestral em comum, certo? Esses dois critérios aí, eles também vão se basear em outro, por exemplo, critérios morfológicos, que são o quê? Morfológico significa o quê? Significa a forma do corpo. Fisiológicos, que são as funções corpóreas, também comportamentos, genética, ou seja, a composição do seu material genético, DNA ou RNA. Vocês lembram desse assunto? Bem, mas o primeiro cientista a criar esses critérios da classificação foi Aristóteles, lá atrás, no século IV a.C. Vamos observar o critério dele? Ele dividiu o grupo dos animais em dois. O primeiro com sangue e o segundo sem sangue. Então, conforme eles iam descobrindo novos animais, eles iam dividindo nesses dois grupos aí. Já o das plantas era de acordo com os tamanhos. Tinha as ervas, os arbustos e as árvores. E assim era a classificação criada por Aristóteles lá atrás no século IV a.C. Até o século XVIII, poucas modificações aconteceram nesses critérios aí que vocês acabaram de ver. Mas alguns naturalistas, eles diziam o seguinte, que as aves, as abelhas e os morcegos pertenciam ao mesmo grupo, eram classificados ao mesmo grupo, uma vez que todos eles são aéreos. Mas hoje em dia a gente sabe que entre esses três tipos de espécies apresentam características completamente diferentes umas das outras. E essas classificações aí, esses critérios que a gente acabou de ver, são consideradas classificações artificiais. Isso porque essas características que vocês acabaram de ver são características mais superficiais, que a gente consegue visualizar, e não o estudo em si daquele animal, certo? Já atualmente, nós utilizamos até hoje os critérios naturais, que vão além de simples características como se são aquáticos, terrestres ou aéreos. Os critérios naturais, eles buscam encontrar a maior quantidade de semelhanças possível entre os seres vivos e começam a agrupar daí, primeiro as semelhanças e também eles buscam estabelecer um grau de parentesco com outros já estudados, certo? E assim conseguir classificar. E Carl Linné, mais conhecido como Linneu, ele foi um naturalista que acrescentou a esses critérios já existentes algumas mudanças, tá? Algumas mudanças que melhoraram o sistema de classificação dos seres vivos. Sistema esse utilizado até hoje e que era observado as características morfológicas tanto das plantas como dos animais. E com esses critérios,
ele conseguiu classificar, ele sozinho conseguiu classificar 7.700 plantas e também 4.400 espécies de animais. Tudo isso ele conseguiu, mesmo não tendo na época, né, esses avanços que tem na nossa sociedade hoje em dia, os avanços tecnológicos, a ciência e tudo mais. Mas ele utilizava algumas regras. A primeira era sobre a nomenclatura. Como assim? Bem, os nomes que eram dados aos novos seres vivos estudados eram sempre em latim. Agora, por quê? Primeiro, porque o latim, antigamente, né, era a linguagem utilizada pelos mais estudados. Outra característica também é que o latim ela é uma língua morta, ou seja, ela permanece a mesma desde a época que ela surgiu. Desde quando ela surgiu, ela não sofre modificações. Isso facilita muito. Vocês lembram que, por exemplo, existem plantas ou até alimentos que na nossa região é chamado de um nome, em outra região é chamada de outro nome. Mas o nome em latim, o seu nome científico, ele nunca vai mudar, ele permanece o mesmo, certo? Mesmo que o nome popular, ele mude variando de região. Existe também uma escala que vai ajudar na classificação dos seres vivos, que é dividida da seguinte forma: em reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Eita, professora, mas como é que eu vou lembrar dessas palavras aí? Ó, não é só decorar aleatoriamente, não. Tem que ser nessa ordem: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. E o que é muito utilizado é essa seguinte palavra aí, ó: reficlofage, que são as iniciais de cada uma dessas classificações. Reficlofage: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Vocês têm que aprender nessa mesma ordem. E esses níveis também podem ser classificados em outros grupos. Por exemplo, o reino. O reino pode ser dividido em 5. Nós temos o reino fungi, que é o reino dos fungos. Nós temos o reino monera, que são das bactérias. Nós temos o reino dos protoctistas, que são dos protozoários. Temos o reino animal, certo? Que também pode receber o nome de metazoa ou animalia, certo? Que são de todos os animais. E também nós temos o reino plantae, que engloba todas as plantas, certo? Então, são 5 reinos, como vocês puderam perceber. Mas vamos descer para a última palavrinha, que é espécie. Será que só existe 5 espécies no mundo todo? Lógico que não. Então, esses grupos aí, conforme vai descendo nesses níveis aí, vai sendo subdivididos. Por exemplo, eu tenho 5 reinos. Cada reino são divididos em filos. Cada filo é dividido em classe. Cada classe é dividido em ordem. E assim sucessivamente. Conforme vai descendo aqui nessa escala, vai aumentando o número de classificações. E esse método aqui de classificações que vocês acabaram de ver é chamado de taxonomia, que em biologia, né, as ciências que vai estudar, que vai catalogar os nomes de todos os seres vivos. De acordo com essa classificação aí, é importante chamar a atenção de vocês também para o nome, como é que o nome científico vai ficar? Por exemplo, Homo sapiens. Homo sapiens é o nome científico de nós, da espécie humana. Observe que primeiro eu tenho o gênero Homo e depois a espécie, certo? Primeiro vai vir o gênero e depois a espécie. Observe que o nome científico ele é binomial, ou seja, 2 nomes. Vou dar outro exemplo para vocês. A Miniote esculenta. Hoje, professor, o que é isso? Pronto, Miniote esculenta é algo que vocês comem até dentro de casa. Por exemplo, a macaxeira, conhecida em diversas regiões por aí como maniva ou aipim, certo? Esse é o nome científico. Observe que o gênero sempre é escrito com a primeira letra em maiúscula e a espécie minúscula. Eu posso escrever só um desses nomes? Não, sempre tem que ser os 2.
ok, gente? E outra coisa, quando forem escrever, vocês têm que dar destaque a esse nome. Por exemplo, se for digitar, coloque em itálico. Se for escrever, ele tem que ficar um pouco emborcado. Não pode ser escrito de uma forma que no texto eu não perceba que aquele nome é o nome científico de um ser vivo. Ok, gente? Então eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Vai uma atividade muito especial para vocês que eu vou explicar lá no grupo. Não deixe de deixar o like aqui embaixo. Beijão para vocês e até a próxima aula.